Oi! Hoje é resenha de mais um conto de Edgar Allan Poe, O Baile da Morte Vermelha, que consta deste livro aqui da Dark Side, Edgar Allan Poe, volume 1, Medo Clássico. A morte vermelha muito devastava o país. Nenhuma praga jamais fora tão fatal ou tétrica. Tinha no sangue seu avatar e seu selo, o horror escarlate do sangue. Provocava dores agudas, tonturas repentinas e, por fim, uma profunda hemorragia. As manchas vermelhas no corpo e, sobretudo, no rosto de suas vítimas eram os estandartes da peste, que assim os alijava de ajuda e compaixão alheias. O ataque, a evolução e o fim da doença duravam apenas meia hora. Assim começa o conto O Baile da Morte Vermelha, de Edgar Allan Poe, que conta a história de um reino que sofre com essa peste que mata todos. E o seu príncipe, o príncipe Próspero, ele não está nem aí com o pessoal, com o seu povo que está morrendo aos montes ali para fora de seu castelo. E o que ele faz? Bom, ele fecha a porta do castelo, todas as portas. Deixa que o pessoal morra lá fora e ele fica com toda a sua nobreza ali pertinho dele, mais de 1000 pessoas. E o que ele faz da vida? Ele curte a vida. Não é que a morte fique para lá e ele ali no bom e melhor. Que sacana, né? Desta vez o texto do Edgar Allan Poe é rapidinho, curto, principalmente se a gente compara com os dois anteriores que a gente já viu na sexta e ontem, no sábado, O Poço e o Pêndulo e depois A Queda da Casa de Usher. E sim, você pode imaginar, peraí, se aqueles dois contos anteriores eles tinham um grande ritmo, uma grande construção daquela situação tensa e medonha, será que por esse aqui ser um texto mais rápido, curto, será que ele não consegue criar o clima? É por aí o problema deste texto. Minha avaliação do conto, já deu para perceber que este eu não curti muito. Ele apresenta alguns problemas e principalmente relacionado às características clássicas de Edgar Allan Poe. Por exemplo, ele costuma fazer a narração em primeira pessoa e aqui é em terceira. Então a gente não tem aquela intimidade com o protagonista, a gente não sente aqueles medos que ele está sentindo ali na ocasião dos eventos. Esse distanciamento atrapalha muito. E o personagem protagonista, o príncipe Próspero, também é uma pessoa muito querida. A narração não passa nada que faça a gente se identificar com ele e sentir os seus medos, ter interesse pelos medos dele. Outra coisa que atrapalhou também foi o grande truque de Edgar Allan Poe para criar atenção para com os seus leitores. Às vezes ele não está definindo sobre o que você deve sentir medo, pois antes disso ele cria uma grande ambientação, ele define bem o cenário onde acontece a sua história. E já com isso você já começa a ficar arrepiado, com uma má sensação. Principalmente isso, né? Ele cria um climinha para você ficar tenso, aí depois ele coloca a história. Só que aqui não funcionou. E digamos que ele até apela para isso de uma maneira bem clara. E lembrando da história, né? O príncipe Próspero, ele se isolou lá em seu castelo, só com seus nobres. E claro, para passar o tempo, ele fica fazendo festa o tempo todo. E por causa disso, numa delas, o narrador aqui acaba dizendo para a gente: era um espetáculo deslumbrante esse baile de máscaras. Contudo, primeiro, deixe-me descrever os cômodos onde o evento foi realizado. Havia 7, um conjunto imperial de aposentos e por aí vai. Ele começa a descrever esses tais aposentos. Cada aposento tem uma cor, são 7, então fica as cores do arco-íris. E sim, cada cor ela projeta uma sensação nas pessoas.
mas não funciona aqui. Pelo menos para mim, não funcionou. Ele faz uma construção tradicional de ambientação, mas ela não representa em nada para a gente. Ele até diz, o narrador, que as pessoas sentem receios, os nobres que lá estão, sentem receios de estarem ora num aposente de cor, sei lá, azul, depois vermelho ou negro, enfim. Mas isso não acaba passando muita coisa para a gente que está lendo. Pelo menos o Poe tentou. Mas ele faz outra coisa mais interessante e aí sim funciona, para não dizer que o texto está completamente equivocado, errado e que não está funcionando. Este outro truque que ele usa é baseado nos sons. Há um relógio ali presente no salão onde acontece a valsa e, obviamente, a cada hora ele toca. E as pessoas ficam tensas quando chega a hora cheia. Inclusive eles param de dançar, todo mundo para de dançar, os músicos param de tocar, todo mundo ali presente olha para o relógio com as suas badaladas. Obviamente que as horas vão passando e as badaladas vão aumentando e o pessoal fica tenso enquanto elas ocorrem, o pessoal só relaxa um pouquinho ao final delas. Mas como na próxima hora seguinte vai ser uma tensão maior ainda, você já sabe que o pessoal cada vez mais fica mais tenso. E realmente a descrição que o Poe faz disso funciona, ao menos isso. Agora o grande problema desse texto com certeza é o seu final, que não tem surpresa nenhuma. É muito óbvio o que vai acontecer. Afinal de contas, né, o príncipe tomou a atitude de se isolar ali com a sua nobreza e deixar que os pobres se danem, morram aos montes. É claro que vai acontecer isso. É claro que a morte vai entrar ali dentro do baile. Aliás, como é mesmo o título do conto? Poxa, que mancada, hein, Poe? Enfim, sendo um conto de terror, a gente não consegue ficar horrorizado ao final, porque quando eu vou falar logo o spoiler, né? A morte chega e tcharam! Cadê? Qual o horror que a gente pode sentir? Isso era óbvio que ia acontecer, então não tem impacto nenhum. Portanto, para O Baile da Morte Vermelha de Edgar Allan Poe, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Bom, é isso. Até o próximo fim de semana com mais 3 contos de Edgar Allan Poe aqui no nosso projeto de Mês do Terror. E agora com uma nova temática: narradores homicidas. Até mais.